Olá, Renata Silva, que é a pastora Elisa. É uma honra ter você aqui comigo hoje e é uma honra poder compartilhar com cada um de vocês um pouquinho do que Deus tem compartilhado comigo neste tempo. E tem sido uma bênção para mim. Às quartas-feiras tem sido uma bênção na minha casa, tem sido uma bênção no meu ministério. E poder compartilhar aquilo que Deus tem falado conosco é um privilégio. E prometo que essa live não vai ser tão extensa quanto as outras, mas eu tenho certeza que ela será poderosa em Deus para trazer o céu à sua casa. Esse é o meu propósito. Algumas pessoas me perguntam por que você decidiu começar a fazer essas lives, né? E eu decidi pregar algo para você que eu ensino às quintas-feiras, e o público que nós temos não é um público tão grande, tão acessível quanto as redes sociais. E por 3 anos e meio eu passei por enfermidades, como eu venho comentar em outras lives. E aí eu pedi ao Senhor que me curasse para que eu pudesse pregar o nome dele de uma forma diferente. E eu quero agradecer aqui a presença de vocês, do Gerson, da Maria Patrícia, da Elizabeth, a Kátia, a Heloísa, a Edilene, Maria de Fátima, a Inês, minha querida, Heloísa Cruz. E hoje eu tô aqui no meu cantinho da pastora Elisa. Para quem não me conhece, eu sou pastora na família da Fé Church. Meus pastores é o pastor Josimar Fonseca e a pastora Roberta Fonseca. Sou casada com o pastor Marcelo, temos 3 filhos, Samuel, Natan e Davi. E nosso ministério na família da Fé, Escola de Profetas, onde nós somos coordenadores das 5 escolas ministeriais, mais o Kids. E dentro dessa escola nós coordenamos a movimentação, a logística de cada uma delas. Cada escola tem seu coordenador. E a escola que eu atuo, juntamente com o pastor Marcelo, é a escola do Kairos, que é o Instituto Kairos de Oração. E nesses últimos 15 anos da nossa vida, nós temos nos dedicado a aprender sobre oração, intercessão, cura interior e batalha espiritual. E nós temos podido compartilhar com a igreja. Depois de um tempo, Deus abriu para outras igrejas. E hoje Deus tem aberto para as nações. Então, as redes sociais hoje me permite também ampliar o ministério que Deus nos confiou de uma forma que nem eu imagino. Mas que o poder dele, a glória dele seja manifesta na sua casa, na sua vida. E se você puder, por favor, compartilhe essa live nas redes sociais, compartilhe na sua página do Facebook, para que outras pessoas possam ter acesso e elas poderem aprender um pouquinho mais da palavra, né? Como você sabe, eu sou uma pastora, mas meu ministério é de ensino e eu tenho algo no meu coração que Deus falou ao meu coração, que ensinar também é praticar. Então, nossa escola de profetas, ela além de ter a parte teórica, ela tem a parte prática. Porque eu acredito que nós não podemos viver só de letra, mas transformar a Bíblia numa palavra viva e eficaz. Amém? Então, eu quero hoje fazer uma oração para a gente poder começar. Eu quero compartilhar de uma palavra tremenda que Deus colocou no meu coração. É a primeira vez que eu vou falar dela. Eu montei até uma aula sobre isso.
E eu espero poder, eu espero não, eu creio que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. E ele vai aumentar a sua fé, né? O título de hoje é Aumenta a Minha Fé. Isso é uma das séries que Deus colocou no meu coração sobre o tema piloto, né? Deste meu trabalho, que é como vencer e sobreviver às adversidades da vida. Então, aumentar a nossa fé ou manter a nossa fé é um dos desafios nossos como cristão. E quando a gente fala de oração, de intercessão, batalha espiritual, nós precisamos de fé. Para sobreviver ao dia mal, nós precisamos de fé. E para vivenciarmos tudo que estamos vivenciando nesses dias, nós precisamos de fé. E como ter fé no dia mal? Como manter essa fé no dia mal, né? Então vamos orar e que o Espírito Santo fale com você. E que através da sua vida outras pessoas possam ouvir essa live e também ser transformada. E a sua fé também ser aumentada. Amém? Queria que você fechasse seus olhos comigo e que nós possamos juntamente com o Espírito Santo sermos ministrados por Ele. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Pai, a minha vida e a vida de cada um que está aqui comigo, Senhor Deus, ouvindo essa palavra. Que essa palavra não volte vazia, ela nasceu no teu coração. E por muitos dias, Senhor Deus, eu meditei nela e eu meditei de formas diferentes, Senhor. E foi tão interessante que a cada dia o Senhor me alimentava com uma palavra, com uma mensagem, e ninguém sabia do tema que o Senhor estava trabalhando no meu coração. Mas eu sabia que era isso que o Senhor queria que eu falasse. Então, que eu seja instrumento do Senhor, boca do Senhor nessa noite, para ministrar vidas e corações. E que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Senhor, por essa noite. E por cada um que está aqui comigo. A tua palavra diz que onde 2 ou mais estiverem em teu nome, ali o Senhor estaria. Então, que o Senhor se faça presente. Que não seja eu, mas o teu Espírito. Que não seja eu, mas o teu poder. Que não seja eu a ministrar os corações, mas que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça e do juízo. E que através da minha vida, através da minha boca, ela seja uma espada de 2 gumes. E que ela discirna corpo, alma e espírito. E traga paz, traga conhecimento e instrução para cada um que vai ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Quero agradecer a presença da Maida, do Valdir, a Inês já falei, e tantas outras pessoas que os nomes foram passando e eu não pude ver, mas devagarzinho eu vou vendo, eu vou cumprimentando. A Aldineia, é uma honra ter você aqui. A Regiane mandando uns coraçõezinhos. Bom, a palavra que Deus colocou no meu coração, Adriana Trindade, que eu já vi ali a fotinho, aumenta a minha fé. A gente vai falar sobre fé. E fé é algo tão abstrato, mas ao mesmo tempo tão real. Fé é algo que a gente aprende com os nossos pais, mas também precisa desenvolver. Então eu fiz aqui um cronograma daquilo que eu quero compartilhar com você, e eu espero que você possa usufruir disso. Eu transformei isso numa aula, e você está tendo o privilégio de ser meu aluno no dia de hoje e aprender um pouquinho mais sobre fé. A Andresa também, prazer, obrigada pelo carinho. Maria Cecília, muito obrigado. E que vocês possam crescer em graça e em sabedoria diante de Deus e dos homens, e que a sua fé aumente como a minha. Eu tenho pedido ao Senhor todos os dias. Aumenta a minha fé, Senhor. Em nome de Jesus. Suzana, a Meire, a Márcia. Que alegria ter todos vocês aqui. Então vamos lá, vamos começar. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje, né? E se você tiver algum pedido de oração, coloque aqui. Se você quiser interagir comigo, tiver alguma dúvida, pergunte. Se eu puder responder, eu respondo. Hoje eu tô aqui sozinha, não em casa. O pastor Marcelo tá descansando. Chegou do trabalho. Os meninos estão cada um fazendo alguma coisa. Mas eu gosto desse tempo. Eu gosto desse tempo que Deus, Ele separou para nós, para mim e para você. Eu gosto quando o Espírito Santo separa este momento e Ele começa a falar aos nossos corações.
e a paz dele vai inundando o nosso coração e nos enchendo de muita alegria, de muito amor. Amém? Lucimar, Maura, Deus abençoe. Então vamos lá, gente. O que é fé, né? A fé, para muitas pessoas, ela é muito difícil de ser discernida, né? Mas a fé no dicionário, ela tem uma compreensão muito prática, né? É um sistema de crença, ela pode ser religiosa, ela pode ser ideológica, filosófica, ela pode ser um sofisma, pode ser uma fortaleza na sua mente. A fé é qualquer estrutura de pensamento que norteia a sua vida. Então você vai ver eu olhando um pouquinho para o lado, porque eu estou seguindo aqui o meu slide, a minha aula. Mas é muito importante que eu siga isso para que você possa compreender do começo ao fim o que é fé de verdade, né? A fé, na verdade, ela é acreditar em algo ou em alguém. Muitas pessoas se dizem ateu, mas o próprio ateu acredita que ele não acredita em nada. Então, o ateísmo é uma forma de crença. O humanismo é uma forma de crença. Hinduísmo é uma forma de crença. Umbanda e Candomblé é uma forma de crença. Ser cristão é uma forma de crença. Acreditar em Jesus como Salvador é uma forma de crença. Você ter uma ideologia é uma forma de crença. Então, é tudo aquilo que você estruturou na sua mente ou alguém estruturou na sua mente e você passa a acreditar como verdade, tá? E o sinônimo de fé, ela vem também da palavra confiança. Você confiar em alguém ou em alguma coisa. Vem de certeza. Então, grava essa palavra, confiança e certeza. Confidência. Outra palavra, crédito. Quem tem fé tem crédito. Quem tem fé tem fiança, tem um fiador. Quem tem crédito tem firmeza naquilo que acredita. Quem tem fé tem o dom da crença, porque a descrença é o inimigo da fé. Então eu quero te desafiar hoje a aumentar a sua fé, a ter confiança, certeza, a ter crédito, a ter firmeza, a ter esperança, né? A Bíblia diz que nós temos que ter fé acima da esperança. Se ter esperança já é algo difícil, e nós aprendemos até no congresso do MIT, com a pastora Beta, que foi o tema esperança, que nós temos que nos agarrar de tal forma a esperança para que ela não seja roubada de nós, para que ela não morra. Então a fé, ela vai além da esperança. A fé é algo que move o sobrenatural, né? E o que a Bíblia diz sobre fé? Então vamos lá, eu vou ler aqui para você. A fé é um elemento indispensável. Fala para mim, fé é um elemento indispensável para quem deseja viver a presença de Deus. A fé torna o cristão mais forte. A fé capacita o cristão a suportar as adversidades da vida, a vencer as adversidades da vida. E a fé também equipa o cristão a ter uma vida que agrada a Deus. Existe um versículo na Bíblia que diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero agradecer o Pedro que está assistindo junto com a Maida, a Cris Balducci, a Heloísa está pedindo orações. Quero agradecer, quero tentar interagir com vocês e vocês comigo, né? Ana Gomes, Verusca, seja bem-vinda em nome de Jesus. A Valéria, se vocês puderem compartilhar essa live com a sua rede social, é muito importante para que a palavra do Senhor chegue em outras casas, em outras vidas. E o poder da palavra, a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo, mas ele precisa que alguém pregue a palavra. Então hoje eu estou fazendo isso, amanhã pode ser você, amém? Então vamos lá, vou falar alguns versículos para você sobre fé. Como que surge a fé, né? Romanos 10:17 diz assim: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem, ouvir a palavra. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé verdadeira, ela vem através de Jesus Cristo. Você pode acreditar em muitas coisas, mas se você não acreditar em Jesus Cristo, a sua fé é falsa. A sua fé é vã.
Você pode ter muitas filosofias, muitas ideologias, mas se você não tiver fé em Jesus Cristo, a sua fé ela é vã. A Pati Dantas, a Lucrécia, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Em 2 Coríntios 5,7 diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Para mim, esse é o versículo-chave de toda a mensagem do dia de hoje. Porque vivemos por fé. Fé é algo que você não vê, mas você acredita. E como acreditar em algo que você não vê? Uma das coisas mais difíceis de se aprender na escola, e acho que é uma das últimas, né, da área da pedagogia, é ensinar a questão do abstrato. E quando você vai ensinar para uma criança sobre o abstrato, você sabe que tem algumas idades que elas não têm essa percepção. Então, a partir de uma determinada idade, elas começam a imaginar, elas começam a ter fantasias, mas o acreditar, por exemplo, o vento, você sabe que existe o vento porque você sente a brisa tocando em você, mas você sabe que o vento misturado com areia, você consegue ver o movimento do vento, não é verdade? E a fé? Como que a gente pode desenvolver uma fé ou aumentar a nossa fé se nós não a vemos? Então é o que eu quero desafiar você nessa noite, aprender comigo. Amém? Outro versículo que fala sobre fé está em Hebreus 11:6. Eu gosto demais de Hebreus 11, porque lá vai falar sobre os heróis da fé. E se eu pudesse, eu só falaria de Hebreus 11, o que é o suficiente para você aprender sobre o que é ter fé. Quero agradecer a Vera Rodrigues, a Carla Roberta, a Eide Bueno, a Délia de la Rosa. Tudo bem, Délia? Bom, esse versículo de Hebreus 11:6, ele diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se você quer agradar a Deus, primeiro você tem que acreditar que ele existe. Eu já falei isso nas outras lives, sobre o poder da oração, sobre o poder do jejum, que todas as religiões oram, todas as religiões, elas jejuam, elas buscam alguém, mas nem todas buscam o verdadeiro Deus. E nós estamos aqui para buscar o verdadeiro Deus, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, que ressuscitou, está no céu, e ele vai voltar, ele prometeu que vai voltar. E eu acredito que tão breve ele voltará. E eu estou ansiosa para estar com ele eternamente. E eu espero que você também esteja ansioso, que você não tenha medo da volta de Jesus. Que você não tenha medo daquilo que vamos vivenciar, das coisas que vamos ver. Porque é o prenúncio de uma mulher que está com dores de parto. E quando a barriga começa a crescer, eu não sei se você é mãe ou não, mas eu já tive 3 gestações, eu posso dizer que a nossa barriga começa a crescer, a gente começa a ter vários sintomas, começa a ter enjoo, o corpo começa a mudar, a gente começa a ficar inchado, e aí de repente a bolsa estoura e começa as dores de parto. Começamos a ter contrações. E segundo a Bíblia, nós estamos vivendo este momento, né? Oi, Mônica, tudo bem, querida? Deus abençoe, também tô com saudades. E quando começam essas contrações, chegou a hora de nascer algo. E para Deus, as contrações é a verdadeira vida eterna. Para Deus, as contrações que a terra tem é a volta de Jesus. Então não tenha medo das dores. Simplesmente tenha fé, porque Deus vai te sustentar neste momento, assim como sustenta todas as mulheres que algum dia puderam gerar algum filho. Mas não é diferente das nossas dificuldades, nem dos nossos problemas. Não é diferente. Porque as nossas dificuldades, elas também são comparadas como dores de parto. E quando nós oramos, nós também estamos gerando vida em oração. Quando nós jejuamos, nós estamos gerando. E não é fácil jejuar, não é fácil orar. Orar é algo tão sobrenatural que demanda fé. Então, vou compartilhar com você mais alguns versículos, né? Então, se você quer agradar a Deus, primeiro você tem que crer que Ele existe. Depois, Ele vai te recompensar. E como Ele te recompensa? Orando, pedindo, em nome de Jesus,
Então ele vai responder suas orações. Quero agradecer ao Carlinhos, quero agradecer ao Rogério Siqueira e tantos outros, a Fátima Rosa, tantos outros que estão aqui comigo. Se você puder compartilhar essa live, tenho certeza que vidas vão ser transformadas através da sua vida. Amém? Outro versículo que fala sobre como aumentar a nossa fé é 1 Coríntios 2:5, que diz assim: para que a fé que vocês têm não se baseie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé, ela move o poder de Deus. A fé, ela move a sabedoria divina, né? A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. É você acreditar em Deus. Então, se você quer ter uma fé inabalável, você precisa entender que é através do poder de Deus que a sua fé vai se manter firme e a sabedoria divina vai te conduzir em todas as áreas da sua vida. Amém? Outro versículo muito importante está em Efésios 2:8-9. Esse versículo, ele fala muito comigo e eu tenho pedido muito a Deus para que Ele me abençoe com este dom. A Bíblia diz assim: pois vocês que são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de Deus. E não é por obras, para que alguém se glorie. Então, a fé é um dom. Assim como você aceitou Jesus como teu Salvador, você aceitou por fé e pela graça. Então, fé e graça, elas andam junto. E é muito importante desenvolver essa fé em cima da salvação que vem através de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que ela não pode vir por obras humanas, nem por sabedoria humana, porque senão essas pessoas elas vão se glorificar, e Deus é que quer ser glorificado. Ele é o único e verdadeiro Deus que merece todo louvor, toda honra e toda adoração. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é certeza daquilo que esperamos. O que é que você está esperando? E a prova das coisas que não vemos, né? Eu sempre decorei esse versículo e muitas vezes eu falo nas minhas orações, né? A fé é certeza daquilo que eu espero e convicção daquilo que eu não vejo. Então a fé é algo abstrato, mas ao mesmo tempo ela se materializa na sua mente, ela se materializa no seu coração, ela se materializa no seu intelecto, ela se materializa nos seus olhos espirituais, ela se materializa na sua boca, nas palavras que você fala e também através daquilo que você ouve, porque a fé vem pelo ouvir, né? Então eu quero te desafiar hoje a acreditar e ter esperança em algo que não se materializou. Eu posso te desafiar a crer no invisível até que se torne visível. Fé para mim é isso. Eu coloco algo no meu coração que tem concordância com a palavra de Deus, que tem a ver com as promessas divinas, e eu começo a orar, eu começo a esperar, eu começo a acreditar, eu começo a recitar, eu pego versículos, então a minha fé vai aumentando, 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 e de repente o milagre acontece. Então a fé ela precisa ser alimentada, a fé precisa ser nutrida. E hoje nós vemos uma igreja desnutrida de fé. Nós vemos uma igreja que pede para os pastores. A gente acaba de fazer um culto ou um seminário de libertação, ensinamos o poder da palavra, o poder da oração, e daqui a pouco as pessoas estão vindo nos pedir oração. Quando Deus deu a elas o poder e a autoridade de orar, de buscar, de ter fé. Então é necessário você desenvolver a tua fé em Cristo Jesus. A mesma fé que te salva é a mesma fé que te cura, é a mesma fé que te dá dons, é a mesma fé que ressuscita mortos, é a mesma fé que faz o surdo ouvir, é a mesma fé que faz o mudo falar, é a mesma fé que faz o coxo andar. Então é a mesma fé que faz você dormir e acordar no outro dia, acreditando que o Criador pode fazer nova todas as coisas. Amém? Deixa eu interagir aqui com o pessoal. Márcia Araújo, meu pai tá me assistindo. Pai, ó, um beijinho no seu coração. Que Deus abençoe, que essa palavra seja realmente poderosa para
Como a Maria Porangaba escreveu aqui, né? Realmente a fé é tudo para sobreviver nesses dias. Nós temos que viver pela fé. Em Hebreus 11, como eu falei para vocês, ele cita muitos exemplos sobre fé e eu vou falar alguns deles. O mais importante é a origem dessa fé. Então a Bíblia diz assim: e porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Então a fé, ela vai produzir testemunho de vida para você. A fé vai fazer com que você comece a contar o que Deus fez e faz na sua vida. Pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Quando Deus disse haja luz e houve luz e tudo se fez, nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra que saiu da boca de Deus. Então saiu do abstrato para se tornar visível. Saiu do invisível para o visível. Então é através da palavra de Deus, da boca de Deus, que o espírito da criação se manifesta. E esse espírito habita em mim e você hoje. Porque nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, quando você olha para a natureza, quando você olha para o céu, quando você olha para os animais, quando você olha para você, igual eu estou me vendo aqui nessa live, e você está me vendo, eu não fui feita daquilo que você está vendo. Eu fui feita pela palavra de Deus. Eu fui feita pela autoridade que saiu da boca do Todo-Poderoso. Quando ele disse haja luz e houve luz, quando ele disse haja o firmamento, haja sol, haja lua, haja os animais, haja, a palavra haja significa manifesta, se torna visível o que está no invisível. Amém? A Bíblia diz que pela fé Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então, a fé de Abel vai falar da primeira oferta, vai falar do primeiro dízimo, vai falar da primícia. Sabe, quando você oferta a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, você está dando por fé. Hoje eu ainda estava conversando com o pastor Marcelo, nós tivemos um tempo aqui de 1 horinha antes de começar essa live, e eu comecei a conversar com ele o que era fé para ele, testemunhos de fé que ele tem, os testemunhos de fé que nós temos, nossas histórias, situações em que nós já vivenciamos, e aí uma delas foi sobre oferta e dízimo, porque nós só damos oferta e dízimo porque temos fé. Que Deus abrirá as janelas dos céus, que Deus repreenderá Mamon, que Deus fará que o nosso fruto não apodreça, que Deus repreenderá o gafanhoto, o pulgão, o migrador, o cortador, a locusta, que Deus nos fará prosperar no deserto, que Deus nos fará prosperar em todas as situações, mesmo em meio ao caos. Então, eu sou testemunha viva, como a Cris está aqui falando, eu sou testemunha viva disso, né? Que Deus restaura e nos fortalece. Através do dízimo e da oferta, gente, nós estamos ofertando para nós somos a igreja verdadeira. E nós temos uma instituição, o qual nós fazemos parte, que todas as instituições religiosas precisam de ofertas e dízimo para se manterem abertas. A partir do momento que a gente para de ofertar, para de dizimar, as instituições elas não sobrevivem, então elas acabam fechando. Mas pior ainda é a sua instituição espiritual morrer por falta de fé. Porque quando nós oferecemos a Deus os nossos sacrifícios de trabalho, quando nós oferecemos, nós nos tornamos justos, como Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício, que é a sua primícia. Sabe, eu não ia comentar isso, mas acho que é algo propício para vocês entenderem, né? O meu filho recentemente arrumou um emprego, e é o primeiro emprego dele, e esse é um testemunho dele, mas eu vou compartilhar com vocês, espero que ele não fique bravo. E aí ele recebeu o primeiro salário dele, e pela fé, ele entregou todo o salário dele para o Senhor como oferta de primícia. Então, assim, ninguém falou isso para ele.
Foi ele quem fez. Ele decidiu pela fé honrar a Deus, porque ele acredita que Deus vai honrá-lo. Não precisa ser hoje, mas o amanhã pertence ao Senhor. Nós não sabemos o que Deus planejou para nós, mas a palavra do Senhor diz que não penetrou na nossa mente, nem nos nossos ouvidos, nem no nosso coração, nem nos nossos olhos o que Deus sonhou para mim e para você. E a fé é algo individual. A minha fé muitas vezes ajuda o outro. A minha fé, através da oração, pode curar o outro, né? A Bíblia diz que os amigos daquele paralítico colocaram aquele paralítico, abaixaram ele do telhado e colocaram na presença de Jesus pela fé. E Jesus falou, por causa da tua fé, você levanta do teu leito e anda, né? Então a fé é algo que move o coração de Deus. A fé é algo que transforma vidas. A fé é algo que salva. A fé é algo que cura. A fé é algo que liberta. Mas como manter a nossa fé nos dias de hoje, né? Não sei nem quantos dias eu tô em casa, mas eu acho que já passou mais de 15 dias, né? Já passou a quinzena do início dessa quarentena que todo o Brasil começou a fazer. E a pedido do nosso presidente, somente aquelas pessoas que realmente precisam se guardar é que deveriam estar nas suas casas. Eu sou a favor do que ele orientou. E eu não sou daquelas pessoas que... Eu não gosto de política. Mas eu também discerno os tempos e as estações. E eu discerno também as intenções do diabo sobre a nossa nação e sobre o que está acontecendo nos outros países e o que está acontecendo no nosso país. Nós vemos países se unindo, governos se unindo para salvar vidas e vemos no nosso país governos se dividindo para destruir um outro governo. Então, um dos motivos hoje é a gente orar pelo nosso presidente, acreditar que foi Deus quem colocou e que Deus vai guardá-lo de todo este mal, porque existe uma trama diabólica por detrás. E ter fé para vencer as trevas é também algo que precisa ser desenvolvido. Uma coisa que eu falei hoje com o pastor Marcelo: amor, você acha que quando nós expulsamos demônio, nós expulsamos pela fé? Ele falou assim: eu acredito que sim, que é pela fé. Quando nós oramos pelos enfermos, você acredita que é pela fé? Eu acredito que é pela fé. E aí nós começamos a meditar sobre isso e eu comecei a meditar também há um bom tempo sobre as questões dos dons espirituais. Eles se movem pela fé. Tudo na nossa vida se move pela fé. E que você se mova pela fé em nome de Jesus. Amém? Um outro versículo muito legal e que eu tenho muita vontade de ter uma experiência é esse, que está em Hebreus 11, 5, 6, que diz assim: que pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o transladara, visto que, como antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradar a Deus, ou seja, ele tinha tanta fé que ele agradou a Deus e não passou pela morte, ele foi transladado. E assim acontecerá conosco, nós seremos transladados. Quando Jesus voltar, nós nos encontraremos nos ares. E aquele corpo, nosso corpo que é corrupto, se tornará incorrupto. Eu sempre peço ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé ao ponto que eu possa transladar, né? E esses dias eu aprendi algo muito interessante, que o primeiro translado que nós temos que fazer é nos transportarmos do reino das trevas para o reino da luz. Se você quiser fazer o seu primeiro translado pela fé, você tem que negar o reino das trevas e dizer para você, para sua casa, para suas finanças, para a enfermidade, que você está saindo dessa situação, que você está se transladando do reino das trevas e indo para o reino da luz. Amém? A Bíblia diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, que eu já falei sobre isso, né? Porque é necessário que a gente se aproxime dele. E isso está citando a história de Enoque. Ele se aproximou tanto de Deus, ele buscou tanto a Deus, que ele não passou pela morte. E eu acredito que nós somos a geração que não vamos passar pela morte.
nós seremos arrebatados, transladados, como Enoque foi. Amém? Bom, outra palavra que Deus me deu muito legal, deixa eu só cumprimentar algumas pessoas. Andréia Branco, Elizabeth Moraes, já falei oi, a Jane, a Vera Rodrigues, tem mais alguém que eu não falei um oizinho, a Selma Vieira, a Valéria Regina, a Fátima Rosa, a Inês. Muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Se vocês puderem compartilhar, eu agradeço, porque eu sei que vidas vão ser transformadas e a nossa fé será aumentada hoje, em nome de Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 11:7 que pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Uma vez eu fui fazer um estudo e eu não sei se ele é verídico, mas eu estudei que Noé demorou mais ou menos quase 100 anos para construir essa arca. Não sei se isso é verdade, mas pela fé ele construiu a arca. Naquela época não existia chuva. Naquela época nunca tinha descido o céu, se eu não me engano, as regiões eram com vapor. Existiam os mares, mas não existia o ambiente de chuva que nós temos hoje. E pela fé ele começou a falar de chuva, e eu acho que as pessoas nem compreenderam o que significava isso. Mas ao fazer essa arca, ele também acreditou que não só choveria, mas que os animais iriam entrar na arca. Você acha que Noé saiu atrás dos animais? Eu não acho que Noé saiu atrás dos animais. Eu acho que ele viu os animais entrando na arca. Assim como as escrituras diz que nos últimos tempos seria como na época de Noé. Seríamos avisados do arrebatamento, estamos sendo avisados da volta de Jesus e vai chegar o dia em que essa arca vai fechar, a chuva vai descer e o juízo de Deus vai ser derramado sobre a terra. Por isso eu acredito no arrebatamento, porque Deus deu livramento para Noé e sua família. E a Bíblia diz também que será como Sodoma e Gomorra, quando Abraão orou pedindo para que Deus salvasse Ló e sua família, e os anjos foram lá e salvaram Ló e sua família. Infelizmente a mulher de Ló olhou para trás, e eu espero que você não fique para trás. Eu espero que você vá comigo, em nome de Jesus, porque todo aquele que crê certamente viverá. Amém? Um outro texto que fala em Hebreus 11:8, 10 diz assim, que pela fé Abraão, sendo chamado por Deus, obedeceu, indo para um lugar que ele deveria receber uma herança. Ele saiu sem saber para onde ele ia. Ele simplesmente obedeceu à voz de Deus, de abandonar tudo o que ele fazia, abandonar sua terra, abandonar sua parentela, abandonar os deuses do seu pai, porque o seu pai era fabricante de imagem e escultura, e ir para uma terra que Deus ia mostrar para ele. Então, ele é considerado o pai da fé porque ele, sem saber aonde era essa terra, ele acreditou. E você? Quais são as promessas que Deus tem para você? E que faz tempo que você deixou de acreditar, ou que você enterrou a sua fé, ou que você abortou a sua fé. Hoje eu quero ressuscitar a sua fé e quero ver você mais vivo do que nunca, porque é pela fé que somos salvos, é pela fé que a vida eterna chega até nós, é pela fé que os mundos são transformados, é pela fé. Eu quero agradecer o Anderson, a Fátima, a Lucrécia mais uma vez, a Agnes, Deus abençoe você. A Bíblia diz assim, que pela fé Abraão habitou na terra da promessa, como numa terra alheia, morando em cabanas como Isaac e Jacó, que foram herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava que a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício e construtor é Deus. Sabe, a fé é algo que você passa de geração em geração. Abraão passou a sua fé para Isaac.
Isaac passou a sua fé para Jacó, e Jacó passou a sua fé para os seus filhos, e a fé de Abraão chegou até nós, até os dias de hoje. Quero falar para minha irmã Janine, da Austrália. Seja bem-vinda, uma alegria ter você aqui. A Heloísa, Erivelto, Cissagon. Nós estamos falando sobre como aumentar a nossa fé nos dias de hoje, e estamos estudando Hebreus 11. Oi, Sarinha, a tia Elisa, tudo bem, meu amor? Para quem não sabe, eu tenho uma irmã que mora na Austrália, ela é pastora, mora juntamente com meu cunhado que é pastor também, meus sobrinhos, a Sara, o Josh, a Rebeca. Um grande beijo no coração de vocês e de todos vocês que estão me ouvindo nessa noite. Bom, pela fé, eles acreditaram que Deus ia construir essa cidade. E eles não viram essa cidade, mas eles acreditaram. E essa cidade, ela existe hoje. Ela não está da forma como acho que eles acreditavam, assim, imaginavam. Mas eles acreditaram na Jerusalém. Eles acreditaram em Israel. Eles acreditaram. E hoje nós, com os nossos olhos visíveis, nós vemos aquilo que eles viram no invisível. Eu não tive o privilégio de ir na Terra Santa ainda. Mas eu quero te dizer que os meus olhos contemplam aquilo que Abraão, Isaac e Jacó não contemplaram. E o que é que os nossos filhos vão contemplar? O que é que as próximas gerações vão contemplar? O que é que você vai deixar para sua família? Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho do teu Deus? Hein? Essa é a minha pergunta para você. A fé é algo que se passa de geração em geração. E o Deus do meu pai é o meu Deus. E o Deus dos meus filhos é o meu Deus. E eu acredito que os Deus dos meus netos, bisnetos, tataranetos e assim vai. Eu tenho uma aliança com o Senhor de 1000 gerações serão benditas. E eu espero que você também tenha essa fé no mesmo Deus que eu creio, no nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Amém? Bom, vamos continuar aqui. Pela fé, a Bíblia diz que Sara, a esposa de Abraão, recebeu a virtude de conceber à luz já na velhice, né? Quem pode imaginar uma senhora de 80 anos, mais ou menos, engravidar hoje e ter um filho da promessa? Exatamente naquela época onde não tinha medicina, não tinha tecnologia. Hoje, se você falar para uma senhora de 80 anos para ela que ela pode engravidar quando as suas regras femininas já nem existem mais, já passou da menopausa, e de repente Deus vem e fala, você vai ser mãe. Isso é fé. A Bíblia diz que ela até deu risada, né? Eu fico imaginando Sara dando risada e o anjo falando para ela, por que você está rindo? Né? Você não acredita? Você não tem fé? Então, eu quero te dizer, é possível todas as coisas naquele que crê. Amém? Por isso também, a Bíblia diz assim que o seu corpo já amortecido, gente, já amortecido, multiplicou como as estrelas do céu e como uma areia inumerável que está na praia do mar. A promessa que Deus deu para Abraão é que através desse filho ia crescer tanto, ia se multiplicar tanto, que não se poderia contar. Abraão também teve outros filhos. Todos eles têm a mesma promessa de crescer e multiplicar. Mas Isaac é a promessa de Israel. Amém? Vamos lá. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac como sacrifício. Quem aqui tem fé para sacrificar seu filho? É uma pergunta tão difícil para um pai, para uma mãe. Hoje, pela primeira vez, eu tive um privilégio de ver se cumprindo algo na vida do meu filho Samuel. Ele cresceu na igreja. Eu fiz um voto ao Senhor e eu entreguei o meu útero a Deus para que os meus filhos fossem dele, não meu. E que eu iria educá-los segundo a palavra de Deus. E eu fiz exatamente aquilo que eu prometi ao Senhor. E além disso, eu fiz um voto de não colocar nenhum tipo de bebida alcoólica na minha boca.
E eu fiz o voto de Ana, que está em Lucas 1. Depois, se você quiser conhecer a história, tá lá. E eu consagrei o meu útero para que Deus me desse filhos dele e não meus. Porque os meus filhos, eles teriam sabedoria humana e eu queria que eles tivessem a sabedoria divina. Então hoje, o meu filho com 18 anos, eu pela primeira vez, eu ouvi pregar, ele gravou uma live no Instagram dele. Se você tiver curiosidade de assistir, eu confesso que eu chorei. E eu lembrei do versículo de Maria, mãe de Jesus, que ela guardava em seu coração todas as coisas que Deus dizia para ela a respeito de Jesus. E isso veio ao meu coração. Eu me lembrei de todas as promessas que Deus fez ao Samuel, ao Natan, ao Davi. E cada dia que passa eu vejo como Deus tem trabalhado de forma diferente com cada um dos meus filhos. Que não são meus, são dele. E então, se você quiser ver pela primeira vez o meu filho pregando, entra lá no Instagram dele, é Samuel Viola. Acho que Samuel Viola Silveira ou Samuel Viola. Mas eu fiquei tão emocionada porque foi algo que não foi forçado. Foi algo que não foi insistido. Foi algo que foi ensinado desde pequeno. Talvez ele me vendo aqui, ou vendo outros jovens, filhos de outros pastores, ele se sentiu desafiado a colocar para fora o chamado que ele tem de pregar o evangelho. Então eu sinto muito orgulho como mãe de ver que os frutos pacíficos, os frutos da educação, os frutos da fé, de acreditar que aquilo que Deus prometeu para mim está se cumprindo. Então, cada um dos meus filhos tem uma promessa. E é maravilhoso. Nós podemos ver o que Deus está fazendo na vida de cada um deles, na vida dos meus sobrinhos, das minhas sobrinhas e de toda da minha casa, da minha parentela, e na sua vida, que faz parte do nosso ministério. E muitos têm aprendido conosco, temos sido celeiro de conhecimento, mas também celeiros de fé e de muitos milagres e celeiros de muitos troféus. Eu digo que eu tenho uma coleção de troféus, de milagres. E você? Você tem troféus de milagre? Você tem fé suficiente para acreditar que aquilo que é invisível pode se tornar visível? Você tem fé como a fé de Naamã, de entrar hoje num rio poluído como aquele rio de São Paulo e mergulhar 7 vezes para que você seja curado? Fé é algo abstrato, mas é tão real quanto aquilo que os seus olhos veem. Amém? Outra palavra linda que fala em Hebreus 11, 20 e 22 é sobre a história de Isaac. Né? A Bíblia diz que Isaac abençoou Jacó e abençoou Esaú. E no tocante às coisas futuras, pela fé Jacó, próximo à morte, abençoou cada um dos seus filhos e abençoou os filhos de José e adorou encostando a ponta do seu bordão. Sabe? O filho amado de Jacó, ele foi vendido. Quantas coisas você já perdeu na sua vida? E talvez naquele momento a fé dele em relação ao seu filho amado tivesse morrido. Mas quando ele viu que o filho estava vivo, ele teve fé suficiente para abençoar os 2 filhos e adotá-los como filhos da fé. E eu quero te desafiar a adotar pessoas espirituais, a pregar o evangelho da salvação, para que você ore sobre os enfermos, para que você expulse demônios, para que você cure os cegos, que você liberte os cativos. Sabe, a Bíblia diz que pela fé José, próximo à morte, ele fez a menção da sua saída do Egito e pediu que quando os judeus saíssem do Egito, levasse os seus ossos. E olha que coisa mais linda, quando os judeus saíram do Egito, eles levaram os ossos de José. E os ossos de José foram enterrados na terra prometida. Então, acreditar é isso. Mesmo estando diante da morte,
Você passar adiante de geração em geração a sua fé para que o outro creia e cumpra aquilo que você acredita. Eu acredito em muitas coisas. E eu tenho passado isso para os meus filhos e hoje eu estou passando para você, para que a sua fé aumente. E a Bíblia diz que depois de José, Deus levantou Moisés. E Moisés foi nascido e escondido por 3 meses pela fé. Seus pais tiveram fé de esconder um bebê por 3 meses. Quem consegue calar um bebê, gente, de 3 meses que chora por fome, chora por cólica, chora por dor? Um bebê lindo. Deus escondeu Moisés, o Salvador. E foi através de Moisés que os ossos de José foram para a terra prometida. Ele era um menino formoso. Ele não temeu Faraó, mas antes Moisés, ele recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele escolheu antes ser maltratado com o seu povo e depois ele desapareceu e o Senhor entregou para ele uma maior riqueza. Deus o instituiu por Deus sobre Faraó, sobre o Egito. E ele viu a recompensa. Pela fé, Moisés, ouvindo a voz de Deus, ele voltou para a terra do Egito para libertar o povo. Pela fé, ele estendeu seu cajado várias vezes, liberou as pragas e recolheu as pragas. Pela fé, ele abriu o Mar Vermelho. Pela fé, ele sobreviveu os 40 anos no deserto por causa da murmuração. Sabe? A murmuração também é um inimigo da nossa fé. E cuidado com aquilo que você fala. Você pode ser um assassino da sua fé, um assassino do seu milagre. O que eles tinham para viver em 10 dias, eles viveram 40 anos. E eu espero que você não fique aprisionado por causa da sua murmuração, mas que você hoje peça perdão ao Senhor. E pela sua fé, você possa acreditar que o teu milagre está tão próximo quanto os 10 dias que Deus havia prometido da terra prometida. Amém? Pela fé, eles deixaram o Egito, eles celebraram uma Páscoa e eles passaram sangue nos umbrais. E eles acreditaram que o anjo da morte iria passar e os primogênitos do Egito iriam morrer. Eu tenho passado o sangue nos umbrais da minha casa, eu tenho passado o óleo, eu tenho ungido as portas, eu tenho dado meus dízimos, minhas ofertas, eu tenho educado os meus filhos, eu tenho pregado o evangelho, eu tenho tentado ser a mulher idônea que Deus pede que nós sejamos. Uma mulher submissa, uma mulher que honra o pai, a mãe, uma mulher que honra seu marido, que honra seus familiares, suas autoridades. Não é fácil você honrar se você não tem fé. Até se submeter ao marido é pela fé. Obedecer o pai e a mãe é por fé. Gente, é a fé que move o nosso coração a perdoar o outro. Eu estava estudando sobre isso e foi muito interessante, porque esse versículo está justamente incluído nessa questão. Quando os discípulos perguntaram para Jesus quantas vezes eles deveriam perdoar as pessoas. E aí Jesus falou 70 vezes 7. Algumas bíblias dizem que é por dia, outras não dizem nada. E logo em seguida ele diz, os discípulos dizem para Jesus, então aumenta a minha fé, porque perdoar pessoas precisa de fé. Aumentar a sua fé para perdoar é necessário. E muitas pessoas estão aprisionadas na falta do perdão, porque elas não têm fé. Fé e perdão andam juntas. E fé é algo que é invisível. E o perdão também é invisível. Mas o perdão, ele é racional. E a fé também é racional. Então, como é que a gente sabe que a gente perdoou alguém? Quando a gente consegue ver a pessoa e não ter nenhum sentimento ruim. Ou a gente consegue ver essa pessoa e consegue até sentar com ela numa mesa. Ou quando a gente consegue olhar para essa pessoa e ter um relacionamento com ela
restaurado pela presença de Deus, é pela fé que nós perdoamos as pessoas. E se você precisa de fé para isso, peça para Deus aumentar a sua fé, em nome de Jesus. Amém? Como eu falei, pela fé eles passaram pelo Mar Vermelho, né? Pela fé eles passaram em terra seca. Vocês conseguem imaginar? Aquelas milhares de pessoas passando em terra seca, o mar se dividindo no meio. Quando eu assisto aquele filme da Terra Prometida, eu fico assim, imaginando como eu queria estar naquele dia. Mas eu fico imaginando quão assustador também deve ter sido ver Faraó correndo com seus cavalos e cavaleiros, aí ver Deus disparando raios, trovões, e o mar se abrindo, e o povo gritando, o povo correndo. E eu falo, meu Deus, deve ter sido terrível, mas ao mesmo tempo maravilhoso. E nós? Qual é o mar vermelho que você quer abrir na sua vida? Onde você quer que Deus dispara raio, trovões e labaredas? Onde você quer que Deus coloque a coluna de fogo para te aquecer? Ou uma nuvem que vem de dia e ela venha te trazer paz e tranquilidade? E te livrar do calor do dia, da emoção, da ira, da raiva? Todos nós precisamos dessa nuvem que vem refrescar nossa alma de dia e de noite. Amém? Pela fé, a Bíblia diz que os muros de Jericó caíram. Você consegue imaginar que por 7 dias aqueles homens, eles caminharam ao redor de Jericó em silêncio? Eu não sei se Deus iria me escolher para andar ao redor de Jericó, porque eu falo muito. É um desafio muito grande você ficar em silêncio. Fazer o jejum de palavras é algo que a Bíblia diz que a mulher rixosa deveria fazer. Porque ela é como uma goteira, ela não para de falar. Para mim, eu acho que seria muito difícil. Eu já fiz um período de jejum de palavras. Eu ouvi a voz de Deus de forma tremenda. Mas ficar 7 dias em silêncio, e aí no último dia você dá um grito, um brado, e aí você olhar aquelas muralhas se despedaçando, aquela cidade sendo destruída. Gente, é muita fé. E você tem essa fé que o seu silêncio faz as muralhas caírem? A Bíblia diz que a mulher, quando ela é casada com um homem não salvo, ela ganha o seu marido no silêncio. Então eu acho que conquistar um marido para Deus que não é cristão é destruir uma muralha de Jericó. O que você acha? Você concorda comigo ou não? Dá um joinha aí. Quero agradecer a Doris, a Silmara, Lucimar mais uma vez, minha irmã que está aqui, meu pai. Muito obrigada pela presença de vocês. Vamos continuar aqui, né? O que direi mais sobre fé, gente? Olha o que a Bíblia diz. Me falta tempo para falar de Gideão, a fé de Gideão. A Bíblia diz que falta tempo para falar de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas. Não, é tanto milagre, tanta fé, que não cabe na Bíblia. E não dá pra gente contar, falta tempo pra gente poder contar todos os milagres e aqueles que Deus já fez na minha vida e na sua. Só o fato de estarmos vivos, ó, respirando o ar, já é um milagre. Amém? Já é um milagre. Estarmos podendo ver numa rede social uma palavra como essa, compreender as escrituras. Agnes, o silêncio realmente é difícil, mas ele é necessário. E se essa for a ferramenta que Deus nos dá para ganhar os maridos, amém, que assim seja, e que as muralhas de Jericó caiam por terra, e que nós sejamos como Raabe, que nós possamos esperar em Deus e colocar o sangue do Cordeiro, um sinal vermelho na nossa janela, e acreditar que quando as muralhas forem cair, nós ficaremos de pé com toda a nossa família. Olha que coisa interessante. Deus salvou Noé e a sua família na arca. Deus salvou a família de Rabi e Deus salvou a família de Ló. Deus quer salvar a sua família. Desde que você coloque essa sua família na presença de Deus e que você passe a sua fé para eles, porque a fé é passada de geração em geração. Amém? Vamos lá.
os quais pela fé venceram reinos. Gente, é a fé que nos faz vencer as guerras espirituais de reinos, de governos, de justiça. É pela fé que nós alcançamos as promessas, é pela fé que a boca do leão é fechada, é pela fé que a fornalha ardente não nos queima, é pela fé que escapamos da espada da guerra, é pela fé que nós fugimos dos exércitos, é pela fé que os inimigos batem em retirada. E sabe, naquela época não tinha Jesus não, mas hoje nós temos uma autoridade que nos capacita a fazer bater em retirada toda a força das trevas. Nós temos uma fé hoje que é acessível ao Santo dos Santos, nós temos uma fé hoje que é acessível aos anjos, nós temos uma fé hoje que pode mudar e transformar vidas, basta você acessar a sua fé. E como aumentar a nossa fé, né? Tem uma frase aqui muito legal que eu quero ler para você. A nossa fé aumenta quando nós lemos a Bíblia, quando nós deixamos a palavra de Deus ter influência na nossa vida. A fé, ela só aumenta quando conseguimos ver muito além do natural, quando vemos o sobrenatural de Deus em ação. Isso é fé. Aumentar a sua fé é você ler a Bíblia, acreditar nas suas promessas, colocá-la na sua mente e acreditar. Houve uma época na nossa vida em que nós fizemos um muro de oração. Não sei se eu já comentei isso em outra live, mas foi um período em que eu e o pastor Marcelo estávamos desempregados, as crianças eram pequenas e nós fizemos um muro de oração. Eu acho que eu contei isso na live anterior. E aí nós colocamos várias promessas de Deus sobre todas as situações em que nós precisávamos de socorro divino, como alimentação, saúde, vestimenta. Nós colocamos escola, colocamos igreja, ministério, tudo que era essencial para a nossa sobrevivência naquele período onde nós não tínhamos de onde tirar recurso para sobrevivermos. E eu lembro que nós colocamos isso numa parede, eu fiz uma lista de tudo o que eu queria, o pastor Marcelo fez uma lista dele, os meus filhos eram pequenininhos, eles fizeram uma lista de acordo com a idade dele, e todas as vezes que nós passávamos naquele corredor, a gente colocava a mão e a gente recitava aquelas frases, aqueles versículos, aquelas promessas, e trazíamos à existência aquilo que nós queríamos. A oração é algo que traz à existência aquilo que é invisível ao que é visível. Eu posso te dizer que depois de 12 anos, tudo que nós colocamos naquela parede se tornou visível aos nossos olhos. E hoje eu olho para a minha parede aqui onde eu estou, bem na minha frente aqui, você não pode ver, mas eu tenho uma parede branca, que é o muro da minha casa, do meu quintal, que eu estou aqui no quintal. E eu falei para Deus, Senhor, eu vou transformar isso aqui num muro de oração. E eu quero te desafiar a fazer uma muralha de oração. E que você recite os versículos, que você creia nas promessas do Senhor, que você se sinta desafiado por Deus a viver pela fé. Amém? E qual a importância de você perseverar na fé? Porque você pode aumentar a fé, mas você precisa perseverar na fé. Então fala comigo, eu tenho que perseverar. Porque a perseverança tem a ver com esperança. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 5:5. Pois é medida o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé. E você? Como é que você vive hoje? Você está vivendo pela fé? Está em Gálatas 2:20. Gente, eu tenho muitos versículos aqui para falar com você. Mas existe um essencial. A fé sem obras é morta. Fé e obras andam junto. Então, como nós vimos os heróis da fé, todos eles tiveram fé e tiveram uma atitude. Você não pode fazer obras sem fé. E você também não pode ter fé
sem obras. Então, em Tiago 2,17 diz assim, eu vou ler para você. Assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta, ela não tem valor, ela não tem função. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, existem religiões que elas vivem de obras e elas acreditam que pelas obras elas vão encontrar salvação. Mas eu quero te dizer que a fé e a obra andam juntos. Quando Abraão saiu da sua terra, ele foi para uma outra terra. Então, ele teve fé e teve uma ação. Quando Jericó foi destruída, eles tiveram que ficar em silêncio, acreditar que através do silêncio, por 7 dias e no último dia o brado de vitória destruiria as muralhas. Eles tiveram uma ação e tiveram fé. Quando você dá oferta e dízimo, você tem uma ação e você tem fé. Quando você se move em Deus e passa a sua fé de geração em geração, você vai ver essa fé se movimentando e crescendo em cada geração, e os seus filhos sendo salvos, e a aliança do Senhor sendo renovada a cada manhã. Amém? Tem tantos outros versículos que eu queria compartilhar com vocês. Eu tô quase acabando, tem mais 2 slides e eu vou já encerrar. Mas, ó homens vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? A fé sem obras é morta, querido. Porventura, o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu seu filho no altar? Quando Abraão colocou Isaac no altar, ele colocou pela fé. E segundo as Escrituras, ele realmente ele já tinha matado Isaac em seu coração, na sua mente, no seu intelecto, porque ele acreditava que Deus tinha poder para ressuscitar o seu filho. E foi por causa da fé de Abraão que Deus mandou seu filho Jesus para morrer e ressuscitar por nós. E hoje nós temos acesso a ele por causa da fé de Abraão. Por isso ele é chamado o pai da fé. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pela fé, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. Olha só que texto interessante, gente. Pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se o que diz as Escrituras. E creu Abraão em Deus. E por isso foi-lhe imputado como justiça, chamado de amigo de Deus. E você é amigo de Deus? Você quer ser amigo de Deus? Você precisa ter fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o último versículo que tem Tiago 2, 20 e 26. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Quando eu decidi fazer essa aula, eu fiz pela fé. Confesso que eu passei uma semana pensando e meditando no que eu iria falar hoje para você. E eu quero te desafiar hoje a fazer sua fé crescer, a aumentar a sua fé para perdoar, para ofertar, para dizimar. A fé é como se fosse uma mulher que engravida de um filho. E aí você começa a desenvolver aquele filho dentro do seu ventre, até que chega o dia das dores de parto, então nasce. Você já percebeu que os maiores milagres acontecem depois daquele dia que você chora para Deus e fala: chega, eu não aguento mais, tá doendo, isso não acaba. Aí de repente o milagre acontece. As dores de parto chegaram. E de repente a alegria vem pela manhã, porque o choro dura só uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu poderia aqui ficar horas e horas contando testemunhos, falando dos milagres que Deus já fez na minha vida. Eu por 3 anos e meio fiquei enferma. E eu me lembro que desde o primeiro dia, eu falava para os intercessores
e eu falava para as pessoas que sabiam da minha situação, que a cada semana aparecia um diagnóstico novo, e nesse período eu dizia a todos eles: eu estou no caminho da fé. Eu já passei por muitas situações que me fizeram entender o processo da fé. E é um processo que você desenvolve, você vai crescendo, você vai aprendendo até que o milagre se manifesta. Então o que eu posso te dizer é que você primeiro começa a ler a Bíblia. Começa a recitar os versículos. Começa a projetar isso na sua mente como algo real. Se Deus te prometeu, Ele não é homem para mentir. Ele é Deus para cumprir. Outra coisa interessante que Deus falou no meu coração é que nós precisamos aprender a contar com o céu. Nós temos que ter fé que as nossas batalhas já foram vencidas na cruz do Calvário e que hoje Deus envia anjos para nos socorrer. Que Deus envia anjos para nos libertar, nos proteger, envia anjos para ministrar o nosso coração. Deus envia anjos. Todo o trabalho já foi feito. Você só tem que orar, confiar e descansar. Esses dias eu falei para uma amiga que está passando um momento delicado e eu disse para ela que descansar é um ato de fé. Quando Deus criou o mundo, Ele criou em 6 dias e no 7º Ele descansou. Eu quero te desafiar a descansar em Deus. Confiar que o que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mesmo que os seus olhos não vejam, mesmo que sua mente não processe, mesmo que o seu intelecto não permite, mesmo que você seja uma pessoa como Tomé, que precisa ver para crer. Deus é Deus de Tomé. Deus ama Tomé. Deus ama todo aquele que acredita que Ele existe. E se for necessário, Ele vai aparecer para você. E a minha oração hoje é que Ele fale com você em sonhos, que Ele fale com você por palavras, que Ele fale por você por músicas e que Deus aumente a sua fé a cada dia. Antes de dormir, ore. Sabe por quê? Porque enquanto você ora, o Espírito da criação está criando um novo dia para você. Gente, a ferramenta da oração ela é poderosa. Se você tiver essa convicção de que Deus existe e que Ele mora dentro de você e que Ele é o Criador do céu e da terra e que Ele te permite assentar nas regiões celestiais com Ele e permite que você governe com Ele, então, por que você não ora? Por que você não jejua? Por que você não decreta a autoridade que Ele já te deu? A minha pergunta é, se o Espírito da criação habita em você, então gere vida em oração. Gere vida. Antes de dormir, ore. Coloque diante de Deus os seus pedidos. Comece a gerar vida. E você vai ver que tão breve, tão logo, a resposta vai vir. E os teus olhos, que hoje não veem, vai passar a ver. Que Deus te abençoe. Foi uma noite muito especial. Nem sei quanto tempo eu fiquei, mas para variar, eu já falei bastante tempo. Que Deus te abençoe. E que Deus possa aumentar a sua fé a cada dia. Compartilhe essa live. Eu tenho certeza que vidas serão transformadas e que a fé de muitos será aumentada. Estamos sendo treinados por Deus nesses últimos dias. Creia, são últimos dias. Jesus está voltando e Ele só está nos treinando. É como se Ele tivesse colocado a gente numa fornalha. Ele está começando a dar uma esquentadinha. E se você não tiver fé, você não vai suportar. Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram fé de não adorar Nabucodonosor. Eles não adoraram a imagem. Preferiram antes ser lançados na fornalha ardente. E eles disseram, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se Ele não quiser, eu tenho certeza da minha salvação. E você, tem certeza da sua salvação? Eu quero te desafiar a aceitar Jesus como teu Salvador. Que você faça uma oração comigo, para que você durma em paz, para que você aprenda a orar, para que você acredite nas promessas. Eu quero agradecer todos vocês que estão aqui comigo. A Bárbara, a Débora, a Carla, a Neuza, meu pai Vicente, tantos outros que estão aqui.
Vamos fazer uma oração? Que eu acho que é o que nós precisamos hoje, porque a nossa oração é uma obra de fé. Primeiro a gente tem que crer que Ele existe. E Ele será galardoador daquilo que pedimos a Ele. Faça uma lista de pedido. E seja uma lista bem generosa. Uma medida recalcada, sacudida e transbordante, porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono da saúde. Deus é dono de tudo. E Ele te ama. E Ele tem prazer na vida. Ele tem prazer em você que é filho dele. E Ele não vai te abandonar. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo privilegiado, Senhor. É um tempo tão especial. O tempo para mim não passa. Por mim eu ficaria mais 1 hora falando, Senhor. Mas eu sei, Deus, que é tempo para todas as coisas. E a palavra que o Senhor me deu, ela já foi entregue. E que ela ecoe como voz de trovão. E que ela chegue aonde ela tem que chegar, Senhor. Que vidas sejam salvas pelo poder da Tua palavra. Que o Espírito Santo os convença do pecado, da justiça, do juízo. Que a nossa fé aumente a cada dia. Que nós possamos ter fé para perdoar, fé para amar, fé para ofertar e dizimar. Fé, Senhor Deus, para ficar em silêncio. Fé, Senhor Deus, para aguardar o livramento, fé para o arrebatamento, fé para o alimento, Senhor, assim como o Senhor alimentou Elias, Pai. Fé, Senhor Deus, para que não falte o óleo nem a farinha, Senhor. Fé, Senhor, a fé que move as montanhas. A fé, Senhor Deus, do tamanho de um grão de mostarda, que diz que transportaríamos montes de um lado para o outro, Senhor. A fé que fez com que Abraão acreditasse que o Senhor tinha poder para ressuscitar dos mortos o teu filho, Senhor. Assim como Jesus ressuscitou por nós e hoje ele tem a chave do inferno e da morte e toda a autoridade está sobre ele, Senhor. Nós temos fé, Pai, por isso nós oramos e agradecemos, Senhor. Cuida de cada um que está aqui, cuida dos nossos entes, dos nossos familiares. Cuida, Senhor, eu estendo as minhas mãos, eu abençoo cada um que está vendo essa live, que vai compartilhar, mas que também vai usar desta palavra, Senhor, para trazer vida e esperança, Senhor, porque sem fé é impossível tocar os céus, sem fé é impossível tocar o teu coração e te agradar, Senhor. Sem fé é impossível ver a ação dos anjos, sem fé é impossível, Pai, mas aquele que crê receberá a coroa da vida. Aquele que crê terá o seu nome escrito no livro da vida. Aquele que crê, aquele que aceita Jesus como Salvador. Pai, em nome de Jesus, se tem alguém aqui na live que não tem certeza da sua salvação, se tem alguém aqui que não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, Pai, que essa pessoa agora, Pai, tenha essa convicção dentro de si, que ela ore junto comigo, em nome de Jesus, aceitando Jesus como seu Salvador. Em nome de Jesus. Se você tem dúvida da tua salvação, ou você nunca orou falando que Jesus é o teu Deus e que você acredita neste Deus e que você vai depositar sua fé nele, então eu quero que você ore comigo na sua casa, amém? Eu quero que você repita comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu reconheço que Deus Pai veio em carne no ventre de uma mulher virgem, que ele nasceu, ele cresceu como homem, ele foi tentado, ele foi um sacerdote, ele não pecou, e ele morreu, e ao 3º dia ele ressuscitou, e hoje ele está à destra de Deus Pai, e ele se chama Jesus Cristo, o meu único Senhor e Salvador. Pai, perdoa o meu pecado, escreve meu nome no livro da vida, e que eu tenha convicção no meu coração de que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Se houver arrebatamento, eu serei arrebatada. Senhor, se houver perseguição, o Senhor me guardará. Se houver enfermidade, o Senhor me curará. E se o Senhor não me curar, o Senhor continua sendo Deus, porque a morte o Senhor venceu. E se eu tiver que passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tua vara e teu cajado me consolam e me conduz aos pastos verdejantes e às águas tranquilas de descanso. Refrigera a minha alma, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo à família da fé. Seja bem-vindo ao reino de Deus, que é chegado à sua vida. Que Deus te abençoe.
até quarta-feira que vem. Quero te fazer um convite especial. Amanhã estaremos na Família da Fé, no culto de 1 hora, na live das 18 às 19 horas, com a Escola de Profetas. Vou estar lá falando uma palavra diferente para você. Eu espero que você esteja conosco mais uma vez e que sua fé aumente cada vez mais. Ore por mim, porque eu oro por você. Deus te abençoe e um beijo no coração. Até semana que vem, se Deus quiser.